Ontem o Lula teve lá no Complexo do Alemão. E pode ir botando as matérias no ar aí, tá? Deve ter VT, me avisa aqui, Daniel, por favor. Eu provoquei no Twitter, né? Eu tenho liberdade para provocar, ou só o Janones pode provocar no Twitter. Eu provoquei, porque é o seguinte, eu conheço a realidade do Rio, eu sou carioca. Eu já sofri da violência, já tive familiares que sofreram a violência dos morros cariocas, né, fluminenses, né, do crime organizado que ocupa, que domina, que controla essas regiões. Agora, o petista já, você não pode falar nada que o outro lado já fala que você tá de preconceito, tá de não sei o quê, que tá criminalizando todo mundo. Não, porra nenhuma. Só que é o seguinte, o Lula fez um ato político lá, no Complexo do Alemão. A minha pergunta no Twitter, que eu pedi pro nosso Guilherme, o repórter, perguntar para o PT era o seguinte, quem autorizou a realização do comício? Até porque esse dia, né, dia de Nossa Senhora Aparecida, é dia das crianças. E vocês podem pesquisar no Google, todo dia 12 de outubro, nos anos anteriores à pandemia, você tinha festa da criança, dia das crianças, na comunidade do Alemão e de vários outros complexos de favelas do Rio de Janeiro. Isso era uma praxe. Então, assim, o questionamento que o jornalista tem que fazer, eu falo assim, bom, essa gente que está toda lá é da campanha? Não. Está sendo realizado algum evento lá? São questionamentos que você tem que fazer. Esse evento foi autorizado? Teve que precisar de autorização do chefe lá do crime, do Complexo do Alemão? Como é que é? É uma pergunta que você tem que fazer. Aí, depois que eu provoquei no Twitter, aí a campanha respondeu, não, quem convidou foi o pessoal do Voz nas Ruas, Voz das Comunidades, que é um jornal comunitário, Voz da Comunidade, criado pelo Renê Silva Santos, morador lá do Morro do Adeus, que faz parte do Complexo do Alemão, e que virou uma ONG, se desenvolveu, foi um sucesso aí, o trabalho do Renê Silva se desenvolveu, até quero que ele venha aqui, né? Já fizemos o convite, o programa está aberto, se não quiser vir aqui no papo, a gente pode combinar um podcast, o Marcelo Adnet, né? Ele até veio me falar do Renê no Twitter, interagiu ele comigo no Twitter de uma maneira respeitosa e educada. O João Willis não, né? Ficou me xingando, só faltou cuspir. Não dá para cuspir eletronicamente, digitalmente, eu não sei, ainda não inventaram esse negócio, mas se tivesse aqui do meu lado, ele provavelmente cuspiria em mim. Então, assim, e depois eu acabei relatando num fio um pouco do que passa na cabeça de qualquer pessoa, né? Assim, quem mora nessas comunidades sofre muito com o crime organizado. Você conseguir sair, não ser cooptado pelo crime, conseguir ir voltar para o seu trabalho, criar seu filho não ser cooptado pelo crime, não sofrer, não receber nenhuma bala perdida num confronto, é tão difícil a vida nessas regiões, mas você não pode passar a mão na cabeça de criminoso. E o questionamento, e uma coisa é quem convida, o Renê convidou. Tá certo? Ok. Me parece que ele não convidou o Bolsonaro. Eu me questiono se o Bolsonaro também teria as mesmas condições, né, de fazer campanha lá. O Lula teve o apoio, inclusive, do Eduardo Paes, que subiu já no palanque, né? Fez lá, botou segurança, guarda municipal, etc e tal. Aliás, tinha até que ver se tem o uso da máquina para esse tipo né, de evento político eleitoral. O questionamento é válido sempre. E uma sociedade democrática ela só sobrevive a partir do questionamento. E a imprensa tem o papel de questionar, sim. E eu permanecerei questionando. Enquanto não me calarem, eu vou questionar. Questionaria se fosse o Bolsonaro fazendo campanha. Aliás, tem que até olhar, porque o Cláudio Castro me parece que fez campanha também lá no Morro lá no Complexo do Alemão.
Eu não consigo acompanhar tudo, mas se o Bolsonaro estivesse fazendo também, teria de ser questionado. Ou sei lá, em Rio das Pedras, né, que é dominado pela milícia. Não cabe o questionamento? Claro que cabe. Aliás, cabe sempre questionamento. Eu conversando com o Rodrigo Maia uma vez, o Rodrigo Maia falou assim, eu não faço campanha, né, nas comunidades, não fiz, eu não sei se ele ainda faz, mas quando ele foi eleito lá atrás, ele me falou, Cláudio, pô, tem que pedir autorização para o tráfico, tem que pedir... Eu tenho colegas jornalistas que fizeram cobertura policial no Rio, que para subir, muitas vezes ali, me lembra até ali, vai subir a Rocinha, por exemplo, que é um lugar que tem até turismo. Mas aí tem que conversar com a polícia, a PM, tem que passar um rádio para o chefe da comunidade para ver se pode subir, sabe? Esse é o Rio de Janeiro, cara. É a vanguarda do Brasil. Se a gente for conversar sobre carnaval, sobre os bicheiros, né, que financiam escola, e aí? Quem é que tem coragem para conversar abertamente sobre essas questões tão cinzas, né? Então, assim, eu só posso falar para vocês, questionem sempre, né? Nós tivemos um jornalista, o Tim Lopes, grande jornalista investigativo, que foi morto, torturado e morto na Vila Cruzeiro. O Elias Maluco, né? Matou o Tim Lopes. Foi morto naquele que eles chamam de... Como é que é? Micro-ondas. Eles colocam os pneus empilhados, jogam gasolina e tacam fogo com o sujeito dentro. Como é que você passa a mão na cabeça do sujeito? E por que ele foi? Porque ele estava fazendo uma reportagem com câmera escondida nos bailes funk lá, patrocinados pelo crime organizado, e pegaram ele. Então, assim, o crime não se confunde com o morador. E o morador sofre com o crime. Ele sofre. Muitas vezes ele perde as pessoas que ele ama ali, né? Inclusive ontem, estava lá tirou foto com o Lula, um ex-traficante, que é o Mr. M. Se puder, põe a foto dele com o rapaz. O bolsonarismo começou também a espalhar fake news, pegou lá o chapéu do Lula lá de CPX, aí pegou fotos dessas siglas nos fuzis do Comando Vermelho e passou a associar, isso aí é cupincha, não sei o que, isso aí é do crime, então o Lula estava usando o chapéu do crime organizado. CPX lá é a sigla para complexo, e ele é a mesma sigla para complexo do Alemão, complexo do Israel, complexo do Irajá, do complexo da Penha, complexo do, sabe? Complexo do Cruzeiro. É complexo, né? E é muito complexo mesmo. E aí o seguinte, o Lula tirou foto com um rapaz que aí já começaram tem aí? Não tem a foto dele aí não, deve estar em outro lugar, que é o Diego, né? É Diego o nome dele, que é o Mr. M. É o Diego Raimundo, hoje Diego Raymond. O Diego foi capa de todos os jornais, olha ele aí, ó, o Diego aí. Aí os bolsonaristas já começaram a espalhar dizendo que tá aí do lado do traficante, matador de polícia. O Diego que é um ex-traficante que, a pedido da mãe evangélica, olha só que interessante, a pedido da mãe evangélica, da família e tal, resolveu se entregar em 2010, numa ocupação que teve da polícia e tal, num conflito desses emblemático. E ele se entregou para a polícia. Ele usava uma camisa da Reserva, que é uma marca, né, que tem um pássaro, e acabou aquilo manchetando todos os jornais. E ele foi depois, ele cumpriu pena, depois foi trabalhar. O AfroReg, que é um grupo que faz esse tipo de reinserção social, fez um trabalho com ele. Hoje o rapaz é modelo e ator. Está fazendo filme,
é um exemplo também de superação. Olha a dificuldade do sujeito que nasce num lugar que é controlado pelo crime organizado, como é que ele sai dali? Como é que ele ascende, que não, ascende socialmente, ascende profissionalmente, como é que ele cresce, que não seja segurando um fuzil, né? O tráfico está lá. Assim, ó, primeiro você vai soltar pipa, né? Vai ser aviãozinho, depois você... Então assim, gente, vamos dialogar mais. Eu provoquei e eu vi a reação de um lado e de outro, reações exaltadas de ambos os lados. É isso que precisa ser evitado. Agora, eu digo para vocês também, qual é a política que o próprio Lula e que outras lideranças políticas estão... que eles estão oferecendo em termos de solução para essa gente? Para esses milhões de brasileiros que vivem nessas regiões, nesses territórios ocupados, controlados, seja por milícia, seja por traficante. O quê? Eu sempre falo aqui, a Polícia Federal chegou a descobrir, no Rio, por exemplo, Rio-São Paulo, você já tinha miliciano associado a traficante. Um cuida do tráfico de armas, o outro cuida do tráfico de drogas. É tudo crime, tá? É tudo criminoso. Agora, os nossos políticos, nossas lideranças são tão incompetentes e corruptas que elas não oferecem nenhuma solução viável. Aí você tem a mobilização da sociedade. Grupos que se organizam, é o sujeito que vai lá, né, monta lá um jornal comunitário, são exemplos. Agora, os problemas são muito graves. E não vem com historinha de cancelamento. Comigo não vai. E também não vem com historinha de, isso, aquilo, não conheço. Conheço bem, já tive inclusive familiares que foram levados lá para dentro do Morro do Alemão, sequestrados. Então assim, vamos conversar sério? Vamos botar o pé no chão? Vamos parar de fazer propaganda? Vamos parar de idealizar político? Vamos passar a cobrar? O que vocês acham?